programa falando que amanhã, 8 de setembro, é comemorado o Dia Mundial da Alfabetização. A data foi criada pela Unesco e no Brasil a estimativa é que 2.400.000 crianças não estão alfabetizadas. E claro que a pandemia agravou e muito essa situação. A gente vai conversar com a Edilane Geres, que é pedagoga e psicopedagoga e está ao vivo aqui com a gente para falar dessa questão da alfabetização. Edilane, primeiro vamos começar perguntando idade ideal. Tem uma idade ideal para a criança ser alfabetizada? Boa tarde, seja bem-vinda. Sim, boa tarde, Luci, boa tarde a todos. Tem sim, nós temos estudos científicos que comprovam que a partir dos 6, 7 anos de idade, por isso que nós tivemos até uma mudança na nossa lei, que agora nós temos aí a valorização da educação infantil, porque a gente tem habilidades que a gente começa a estimular para sistematizar essa alfabetização aos 6 anos de idade. Então, por isso que agora, legalmente, as crianças têm que estar na escola a partir dos 4 anos de idade. Tem essa lei que agora obriga, educação infantil, né? Isso, educação infantil. A criança tá na escola nesse período, porque dos 4 aos 5 ela vai começar a familiarizar. Exato, e desenvolver as habilidades, nós chamamos preditoras da alfabetização, Luci. O que acontece com a criança que não vai para a escola nessa idade? Então, como ela é uma lei, né, está na nossa lei de educação básica, então temos todos os órgãos que ficam aí olhando e cuidando disso. Apesar de estar em lei, ainda nós temos muitas crianças fora, por algumas questões. Falta de oferta, porque é lei, então cada um tem o seu dever. E o Estado é ofertar, no caso, os municípios que estão aí com a educação infantil. Mas tem município que não tem condições, não se adequou ainda e não tem a oferta. E quando tem a oferta, a responsabilidade é do pai de inserir. Então, o conselho tutelar, todo o pessoal fica em busca dessas crianças que estão fora da escola. Eu trouxe o número até do começo, né, para te chamar, falando que 2.400.000 crianças entre 6 e 7 anos ainda não sabem, né, nem ler nem escrever. Exatamente. E a gente pode dizer que isso é reflexo da pandemia, já que, né, nossas crianças acabaram ficando em casa, não podendo ir para a escola. Isso é reflexo da pandemia? Sim, nós temos pesquisa, o site é uma instituição Todos pela Educação, né? E temos outros institutos que buscam pesquisa sobre isso e sim, aumentou, dobrou o número dessas crianças. Então, assim, já tínhamos índices que não eram favoráveis à nossa alfabetização brasileira. Depois da pandemia, dobrou esse número. Eu estava vendo os dados, mais de 60%. 66,3% são os dados que eles coletaram de crianças nessa situação. É um número que assusta e que preocupa. Sim, sim, porque nós temos que cuidar desse pós-pandemia, né? Então, o que fazer? O que nós temos aí de políticas públicas para resolver isso? Porque, assim, não cabe só ao professor, só à família. Então, nós precisamos de coisas maiores, de leis, de projetos de âmbito nacional que vem aí do poder público para conseguirmos começar a sanar, porque isso também vai levar um bom tempo, isso não vai ser rápido. Infelizmente, né? Infelizmente. Você falou dessa questão de pais, né? Não é só a escola, não cabe só a escola alfabetizar a criança. Eu até falo que precisa dessa parceria, né? Sim. Família e escola. De que forma eu posso estar ajudando, posso estar incentivando, né, meu filho, minha filha, a alfabetizar? Como é que eu posso estar estimulando isso em casa? Nós temos estudos que nós temos questões na alfabetização e a gente sabe que o específico é do professor, né? Então, não dá para a gente esperar da família a parte específica. Nós vimos isso na pandemia, Luci. Muitas famílias participaram, só que elas não têm a parte específica de como ensinar a ler, o processo disso. Mas tem uma parte que nós chamamos de letramento, que é uma parte social e que as famílias podem muito colaborar. Como que eu faço isso? Conversando com a criança, lendo história, contando música, até na parte fonológica, que é lá na educação infantil, aquelas brincadeiras, nós já até fizemos algumas pautas aqui na Band sobre isso, de consciência fonológica, de rimar. E o acompanhamento. Acompanhamento é ir à escola quando for chamado. A frequência da criança é importante para o aprendizado. Criança que tem muita falta, a gente não consegue continuar um processo de ensino.
acompanhar as tarefas, os deveres de casa. Então, motivar e colocar essa criança em contato com livros, com materiais impressos e também auditivos, que a gente tem a questão da alfabetização digital. Então, isso favorece muito. A gente vai falar dessa questão da alfabetização digital, mas antes, vamos falar dessa questão aí do processo, né? Que você está dizendo da família, estimular, ler alguns livros para a criança, né? Tudo isso vai ajudar ali a criança, não sei nem, né? Você como profissional poderia melhor exemplificar isso. O fato da gente estar ali lendo o livro, estar mostrando para a criança as letras, isso ajuda bastante. Ajuda. Vou te dar um exemplo. A criança lá com 4, 5 anos, ela não tem noção da escrita, da cultura escrita. Então, qual que é a proposta dos nossos documentos educacionais aí, no caso a BNCC, para a educação na educação infantil? Então, quando a gente escuta assim, educação na educação infantil, 4 anos vai ler e escrever, não é essa a proposta. É justamente nessa questão. Ela precisa de bons modelos. Um bom leitor vai começar com um bom modelo. Então, se o pai não lê, se ele nunca vê a mãe com um livro e não estimula isso na criança, a criança nunca vai pegar um livro, né? Então, isso é a parte da educação infantil que a gente tem que estimular na criança. Ela não tem noção da cultura escrita. Por exemplo, Luci, quando a primeira fase de escrita da criança é rabisco. Então, ela está imitando socialmente um adulto escrevendo. Sim. Então, a gente começa a inserir que existe letras. Por exemplo, olha um conhecimento muito importante para as famílias fazerem aí com os filhos. O alfabeto, ele é finito, são 26 letras. Diferente dos números, que são infinitos. Sim. Só que olha quantas palavras, dependendo do arranjo, da posição das letras, nós conseguimos escrever. E a criança lá no início não tem noção disso. Sim. Ela acha que o L é da Luci e não pode estar na Edilane, que está lá no meio. Então, são conhecimentos muito simples que a gente pode dar para a criança e que vai fazer toda a diferença. Bom, essa questão aí de ler e de escrever, que você diz que, né, que geralmente é na faixa etária ali de 6 a 7 anos. Só que a gente observa que algumas crianças, elas são mais avançadas e outras nem tanto, né? Ou outras não acompanham, como já aconteceu de crianças estarem ali na mesma sala, uma saber ler e escrever e a outra ainda não conseguir, né, fazer a junção. Por que isso acontece e o pai e a mãe devem se preocupar nessa criança que não acompanhou as outras crianças? Tá, tem alguns fatores. Por exemplo, nós estamos vendo pós-pandemia, eu sou professora de sala de aula, eu tive aluno na pandemia, Luci, que nunca abriu a câmera, nunca pegou uma atividade na escola para fazer do remoto. Né? Então, essa criança não teve estímulos. Assim também como a família. A família que tem mais contato com material impresso, com livros, então o ambiente também faz um fator fundamental nessa criança. Então, tem estilos de aprendizagem também. Então, são vários fatores. Mas o que a gente tem é dentro de um esperado. Então, se essa criança ela não teve esse estímulo, ela foi exposta a esse estímulo e a gente tem um nível de aceitação naquele período. Se a gente vê que está ficando muito defasado, então, normalmente a professora avisa a família, olha, a gente precisa um apoio mais em casa, a gente vai mandar umas tarefas a mais, uns exercícios a mais para você fazer, a gente precisa desse apoio. E aí que entra muito bem a família. Quando isso começa a ficar muito distante do que é esperado, então a gente faz outro procedimento, que é encaminhamento, porque pode ser um transtorno, uma dificuldade. E isso nem sempre está no cognitivo. Nós podemos ter dificuldades de aprendizagem emocionais. Nós vemos muito na escola, quando a família tem separação de pais, por exemplo, né? Na pandemia, nós estamos tendo que trabalhar muito o emocional da criança que tem afetado a alfabetização. Muitas famílias se separaram, perderam entes queridos, né? Então, o emocional pode afetar, sim, essa aprendizagem. Então, a gente tem que olhar caso a caso e ficar bem atento a isso. Então, falar da pandemia não afetou somente o fato da criança não conseguir, né, a leitura, a escrita, né? Mas essa questão do emocional que mexe muito. Mexe muito. E a gente tem visto o índice aí de agressividade, né? De falta de empatia, na volta do presencial. Teve crianças, por exemplo, se a gente pensar no início da alfabetização, no início do processo escolar, que ela ficou 2 anos em casa quando ia iniciar o processo e ela entrou, por exemplo, num segundo, terceiro ano. Então, ela não teve ainda o convívio escolar, porque a segunda
segunda instituição depois da família que a criança é inserida em sociedade. Infelizmente, a gente teve essa questão da pandemia, né? Não dá para culpar alguém. Não, né? não dá. Foi um fato que, infelizmente, atingiu aí o mundo inteiro. Exato. Mas a gente tem que agora correr atrás do prejuízo. Isso. E eu queria que você falasse também dos desafios do Brasil, porque mesmo antes da pandemia, a gente já tinha números Exato. expressivos com relação ao analfabetismo, né? Quais os maiores desafios hoje na questão da alfabetização do Brasil? Bom, são vários fatores, mas assim, eu como professora de sala de aula também, eu sinto que a gente precisa muito de apoio de políticas mesmo, bem elaboradas e contínuas. Esses fragmentos de políticas educacionais faz muita diferença, né? Então, a gente tem aí, por exemplo, Sobral, que ele faz um trabalho muito diferenciado e é o maior índice de alfabetização que nós temos no país, que é exemplo. Eles têm umas políticas de continuação de formação de professores, por exemplo. Então, mais do que nunca, nós estamos precisando olhar também para a formação inicial do professor e buscar meios junto disso, e a família precisa muito apoiar isso também, não só pelo professor, mas pelo seu próprio filho, eu digo, porque é em conjunto. Quando a gente pega uma lei educacional do nosso país, LDB, a própria Constituição Federal, a BNCC, tem todos os deveres lá. Nós temos o Pacto Interfederativo. Então, todos temos responsabilidades, direitos e deveres. Tanto a União, que é o maior, os estados, os municípios, as famílias e a escola. Para a gente encerrar, falar rapidinho sobre analfabetismo funcional. Né, que é um tema que, infelizmente, e é um número muito grande de pessoas que são alfabetizadas, que sabem ler e escrever, mas que tem essa questão do analfabetismo funcional. Explica pra gente, pro pessoal que está em casa. Tá. Nós temos uma meta do Plano Nacional de Educação, que é o nosso plano maior, vigência de 24 anos, para atingir, que é erradicar, por exemplo, o analfabetismo absoluto, que é aquela pessoa que não teve nenhum acesso à língua, à leitura escrita, ou tem muito pouco. O funcional seria o que a gente vê na maior proporção, que é aquele que lê, mas não compreende. Então, assim, estudos têm várias causas, por que isso nós temos essa grande quantidade aí, mas o que traz é que o ensino anteriormente era muito voltado para a palavra em si. Aprender a ler e escrever. Só a palavra. Hoje nós trabalhamos, Luci, numa metodologia e numa postura de compreensão. Vamos pensar, por exemplo, antes, você talvez vai se lembrar, ser alfabetizado era escrever o próprio nome. Se vocês puxarem na memória ou na história, nossa alfabetização era isso. Quem escrevia o próprio nome era alfabetizado. Então, não tinha... Se você treinasse, você escrevia e você era considerado alfabetizado. E agora nós vamos para a compreensão. Então, tem que ler e compreender. Se não faz isso completamente, então nós estamos no funcional. Infelizmente, a gente não tem mais tempo, mas... Claro que a gente gostaria de ficar discutindo aqui, porque é um assunto que tem muito, né, para se falar dessa questão do alfabetismo, mas acho que deu para o pessoal de casa entender. Obrigada mais uma vez, Eu que agradeço. Beijo, bom feriado para você. Obrigada, igualmente. Bom, a gente vai fazer